Células a combustível microbianas são capazes de gerar eletricidade a partir de águas residuárias urbanas e agroindustriais. As CCM são compostas de duas câmaras. Numa delas, onde ocorre o tratamento da matéria orgânica, as bactérias eletrogênicas crescem formando um biofilme e se alimentam dos poluentes presentes no efluente. Ao se alimentarem, essas bactérias geram uma corrente elétrica que percorre o material sobre o qual elas formaram o biofilme. Um fio condutor externo possibilita a migração dessa corrente elétrica, dessa corrente para uma segunda câmara, promovendo uma reação química. A figura esquematiza uma CCM e as reações envolvidas. E aí ele quer saber qual das equações representa a reação global que ocorre durante o funcionamento dessa CCM. Então, uma questão de pilha que quer a equação global, só que aqui foi bem tranquilo. Por quê? Ele já me deu o desenho, né? Geralmente o desenho é dado. E também, o que a gente costuma receber numa questão desse tipo, são os potenciais de redução das duas possíveis reações, para a gente ter que interpretar a que tem o maior de redução, que é a que vai reduzir, e saber que a outra então vai oxidar. Mas nesse caso, essa questão não me deu potencial, e ele já me deu as reações que ocorrem. Né? Por exemplo, ele está mostrando que o fluxo de elétrons é da esquerda para a direita, né? Ele já falou que aqui então é o ânodo ou anodo, que é onde ocorre a oxidação desse ânion acetato, e me disse que a câmara da direita é o cátodo ou catodo, onde ocorre a redução. No caso, olha lá, o oxigênio molecular indo de NOx 0 para -2 na água, reduzindo. Então ele já me deu as equações, inclusive, olha aqui, elétron depois da seta, quer dizer que esse elétron está sendo perdido, é uma oxidação. Elétron antes da seta quer dizer que ele está sendo ganho, então é uma redução. E lembrar que quando eu tenho as duas semi-reações, para encontrar a equação global, é só somar as duas, ficando atento aos elétrons. Que a quantidade de elétrons produzidos na oxidação tem que ser a mesma quantidade de elétrons consumidos na redução. E se na equação de cima tem o dobro de elétrons da equação de baixo, basta a gente dobrar a equação de baixo para poder cortar esses elétrons. E aí, esses 4H+, vão virar 8H+, aqui eu vou ter 2O2, esses 4 elétrons vão virar 8 elétrons, e essas duas moléculas de água vão virar 4. Somando as duas equações, vou colocar o resultado aqui. Lembra que a soma de equações é igual na matemática. O que tiver em comum de um mesmo lado a gente soma, e o que tiver em comum em lados opostos a gente corta, subtrai. Esse ânion acetato só aparece aqui na primeira, né? Então ele conserva CH3COO-. Esses H+ aqui, olha, eu tenho 8H+ do lado esquerdo e 7 do lado direito. Esses 7 vão desaparecer e esses 8 vão virar 1H+ apenas. Mais esses 2O2 que estão aqui só aparecem nessa equação. Então eles vão para o final, 2O2, seta. Vamos lá, os elétrons a gente já pode cortar, 8 elétrons agora com 8 elétrons, isso vai produzir 2CO2, o CO2 desce porque ele não repete em nenhuma, e olha só a água, a gente tem 4 moléculas de água aqui no produto e 2 moléculas de água aqui no reagente. Essas 2 moléculas de água vão sumir e essas 4 vão virar 2 moléculas de água. E a equação que a gente tem que é parecida com essa, parecida não, idêntica no caso, letra C. Olha lá, acetato mais H+, mais 2 oxigênios, que produz 2CO2 mais 2 moléculas de água.